Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu queria dar as boas-vindas para vocês a mais um episódio do Na Própria Pele. Hoje a gente está no segundo episódio da segunda temporada. E como eu prometi para vocês, essa segunda temporada eu ia trazer alguns assuntos, assim, um pouco diferentes do que a gente estava tratando antes, né? A gente está colocando algumas outras visões, outros olhares na liderança, nas empresas. Porque vocês sabem que aqui nesse podcast é sobre isso que a gente fala. Liderança consciente, saúde integral e, claro, acima de tudo, o desafio de olhar para dentro, que nem sempre é tão fácil. Eu sou Roberta Olsen, sou terapeuta integrativa e analista comportamental. E o meu trabalho hoje, além de as imersões de enneagrama, as aulas, as mentorias individuais, é levar todo esse trabalho terapêutico para dentro das empresas, porque sim, empresas felizes produzem mais e faturam melhor. Além de, claro, ter sempre um ambiente mais harmônico e mais gostoso de se estar, né? E hoje eu trouxe uma pessoa muito maravilhosa para conversar com a gente, que eu tenho uma admiração pessoal. E essa pessoa é a Rita, dona Rita Mendelski, que é dona e proprietária da RM Terapias, junto com o marido, Leandro. E eu não vou falar muito mais, porque eu quero que ela se apresente, porque eu acho que ninguém consegue se apresentar tão bem quanto a gente mesmo. Mas queria dar as boas-vindas e dizer que o papo de hoje está muito profundo e muito legal, então fiquem aí sentadinhos, que hoje vai ter muita coisa boa pra gente conversar. Então, Rita, queria que tu se apresentasse pra gente e falasse um pouquinho de ti. Quem é a Rita? De onde a Rita vem? Primeiro, gratidão por estar aqui, né? É um compromisso, vendo que você falou tantas coisas, é um grande compromisso. Bom, eu me chamo Rita Mendelski, sou terapeuta já há mais de 25 anos. Comecei essa trajetória alguns anos atrás, quando eu parecia uma bruxa perdida nesse universo de Palhoça. Quando eu vim do Rio Grande do Sul para cá, vim com o início de uma formação de terapias integrativas lá. Como eu vim para cá, terminei o meu curso aqui. Mas mesmo assim eu ainda me sentia muito perdida. Eu lembro que os pilares da Unisul estavam começando quando eu cheguei aqui. E já tinha a promessa de ter um curso de terapias holísticas aqui, em terapias integrativas. Mas eu já vinha de lá do Rio Grande do Sul com essa função. Foi desafiador desbravar, né, esse momento aqui junto com a população de Palhoça, Florianópolis, São José, Biguaçu. Naquela época, 20 e poucos anos atrás, era muito difícil nós podermos falar abertamente como estamos falando hoje, de uma terapia integrativa, ou se você precisasse de uma terapia, você fazia escondido para que ninguém soubesse que você procurou, né? Porque naquela época as pessoas só jogavam cartas, ou eram outros tipos de técnicas, e eu cheguei aqui com Reiki, trabalhando com Reiki e oferecendo a energia de Reiki, a cura através das mãos, o alívio das dores, o conforto para as pessoas, mas essa energia dava arrepio nas pessoas. E as pessoas me perguntavam muito assim, isso é macumba? Ai, isso é religião? Isso tem algum cunho religioso? E aí a gente explicava para as pessoas com todo carinho, com toda atenção. Não, isso é uma técnica milenar que vem de muitos e muitos anos que as pessoas fazem. E aí elas se permitiam, mas até se permitir era um caminho muito longo, né? Se hoje a gente anda de avião, naquela época a gente andava a pé e olha, era muito difícil. Na verdade, vocês hoje a RM tá aqui na Pedra Branca, então eu vou deixar, como eu sempre deixo aqui, os arrobas da Rita, os acessos para vocês conhecerem, né, o centro, que é maravilhoso. Mas vocês começaram ainda lá no centro da Palhoça, né? Então vocês começaram lá do outro lado da BR ainda, né? Não, a gente começou aqui. Tá. Mas depois de um tempo, a gente viu que era pequeno, porque a gente tinha nossa casa junto. Então nós morávamos em cima e embaixo a gente tinha nosso espaço. Ficou pequeno e a gente foi atrás de um espaço maior. Aí a gente foi para Palhoça, para o centro da Palhoça, onde a gente ficou por alguns anos. Era um espaço grande, só que, mais uma vez, o espaço ficou pequeno. Chegou uma época de que as pessoas diziam assim, mas eu sinto no chão. Eu fico lá no cantinho, eu divido a minha cadeira com a minha filha, eu me aperto no cantinho, eu sento no degrau, como as pessoas diziam. E aí a gente resolveu, então,
olhar para uma outra possibilidade. A gente começou a procurar terrenos, começamos a procurar espaços maiores, e esta casa onde a gente tinha começado estava alugada. E aí, olhando para casa, eu pensei, parei na frente do portão e disse: Deus, o que você quer de mim? Por que você só aumenta mais e mais os teus filhos para mim? O que você quer de mim? E aí, naquele momento, eu olhei para o Leandro e disse: Leandro, vamos fazer a RM aqui? E ele disse: ai, mas aqui, não queria aqui, a gente já morou aqui. Eu digo: esquece o que a gente morou, é só empresa. E aí ele disse: tá, vamos ver. E aí eu disse para Deus, olhei para o céu e disse: Deus, tu me provocou, agora me ajuda, dá um jeito, porque eu preciso resolver isso. E foi muito rápido. Em menos de um mês, nós estávamos com planta feita, com pedreiro contratado. A gente demoliu toda uma casa que tinha por dentro, ficamos só com a carcaça e reconstruímos essa casa, onde hoje é o Instituto RM de Terapias. Temos o salão lá em cima, que cabe em média de 60, 70 pessoas. As salas embaixo de terapias, as 2 recepções, porque 2 recepções foi um trabalho que eu fiz de uma pesquisa quando eu ainda estava na Pedra Branca. O que os meus clientes mais gostavam de ter dentro de um espaço na RM? E eles diziam assim: quando eu saio da sala da Rita, eu preciso de um cantinho para sentar e respirar. É, gente, porque tem dias que não é moleza. Isso. E aí a gente entendeu que a gente precisava de 2 recepções. Uma para quando o cliente chega e aguarda ser atendido, e outra para quando o cliente sai da sala, ele sente para tomar uma água, um café, respirar, as pernas voltar para o lugar, porque às vezes a gente sai meio bamba, né? E isso eu venho trazendo desde então. Então, nessa casa, nesse projeto novo, a gente também fez 2 recepções. Aí, depois de um tempo, com 2 recepções, mesmo assim, as pessoas diziam assim: ai, nós podíamos ter um jardim aqui atrás, um espaço para o nosso café, para a gente ter uma reunião. E aí, a gente fez mais um espaço. A gente abriu ali, então, uma varanda, onde tem balanço, tem planta, tem mesinha, tem o nosso coffee break, onde as pessoas se sentem confortáveis para confraternizar. E as plantas, as dedicações que a gente tem lá do nosso jardim, que é muito bem cuidado, né? Então, esse foi um projeto que veio caminhando, mas começou aqui. E aí a gente voltou para cá agora. O bom filho a casa torna, né? Sim. E é muito. Tu trouxeste uma coisa muito importante que eu tenho aplicado. Eu sempre fui muito do controle, né? E ter que controlar, e aí a gente faz um plano, ter que ficar naquele plano. E eu já venho observando há algum tempo que o controle, na verdade, não é nosso, né? A gente tá aqui, eu falei pra ti ontem ainda, né? A gente tá aqui a serviço. Então não adianta a gente querer controlar muito. E eu comecei a observar isso quando a gente sai do controle, como as coisas fluem, né? E tu sabe, né? O meu nível de controladora. Mas eu noto muito isso, que quando as coisas são pra acontecer, elas acontecem muito rápido. Naturalmente. Então eu tive já algumas passagens, assim, que isso ficou muito claro pra mim disso, assim, eu penso numa coisa, em várias coisas, né? O meu casamento foi assim, com a nossa ida pra Noruega foi assim, com a nossa volta pro Brasil foi assim, e foram movimentos grandes, né? Não foram coisas pequenas, é igual tu abrir um instituto de terapia, né? Não é uma coisinha, mas parece assim que realmente quando a gente entende. E eu às vezes nem sei se entender a palavra mais adequada. A gente só vai na onda. A gente pensa e aquilo de repente se desdobra que a gente não estava nem esperando que fosse tão rápido, né? Sim, é bem isso. E aí eu queria que se tu conseguir colocar em uma palavra, o que hoje seria, que tu entende que é a base da RM? O que hoje toca no teu coração e dizer assim, não, a RM é... Quando você me fez essa pergunta, a primeira coisa que aconteceu foi tocar aqui, e é amor. Eu acho que eu até tenho que cuidar para não trazer emoção, porque a RM é um filho. A RM é todo um sonho que eu sempre tive. O Instituto RM hoje, quando eu abro as portas e eu entro ali dentro, eu digo, graças a Deus, obrigada, meu Deus, obrigada a todos que de alguma forma, seja de religião, for. Eu sempre digo assim, não sei se é Deus, Maomé, Buda, não sei quem é, mas é uma fé e uma força tão grande que quando eu abro a porta, me abre um sorriso
que parece ter um monte de anjo lá dentro me esperando, porque é o amor. Tudo que a gente faz ali é com muito amor. É isso eu não tenho como contestar. A gente sente isso, né? Quando a gente chega lá para os cursos, a Rita é famosa porque a Rita tem o melhor café de todos os cursos que vocês forem na vida. O café da Rita sempre é melhor. E eu acho que tem muito disso, né? A Rita sabe o que todo mundo gosta, então ela sabe qual é o aluno que gosta de pudim. Então, se aquele aluno tá naquele dia, tem pudim de leite. Então, assim, esse carinho que tu recebe as pessoas, a gente vê que é genuíno. Porque às vezes se a gente não tem esse carinho todo ali, né? Ou seja lá qual o motivo que a gente tá executando algo, a gente consegue às vezes fazer uma vez, duas, mas não é algo que fique genuíno, né? Não é algo tão espontâneo. E realmente, tu ali com esse cuidado, né? De receber as pessoas e de ter o café. E essa preocupação de a gente descer no horário porque o café tá quentinho. Então, tudo isso faz parte e a gente realmente sente, né? Esse amor reverberar, né? Dentro do espaço. A gente, quando fez a casa, o Instituto RM Terapia, é porque a casa é um lar que acolhe pessoas. Então, eu gostaria muito que o lar fosse como um aconchego de mãe. Sabe? Sempre tem um colo, sempre tem um abraço, sempre tem um ovinho cozido para aquele filho predileto, sempre tem o pudim daquele que mais gosta. E sempre tem. Sempre tem. Sempre. Tem ali a salsichinha daquele que gosta mais. Então, é isso, é o colo de mãe. É isso. Aí, agora a gente tava com um roteiro que a gente ia falar sobre uma coisa e depois a outra, mas eu vou inverter a ordem porque eu acho que vai fazer mais sentido na nossa conversa. Um dos motivos de eu ter te convidado, né? Eu até brinquei que a Rita e o Leandro, eles são quase que uma coisa só, né? Estão grudados que eles estão. Mas a Rita tem um trabalho que chama o Despertar da Mulher, que é um trabalho sobre o feminino. Sério. E é um tema que pra mim é muito delicado de se abordar, porque eu tive que fazer uma jornada pra entender o que é o feminino. Porque, enfim, né? Eu cresci num ambiente bem masculino, de empresas, enfim, né? Então, tenho muita facilidade, inclusive, de me comunicar com o universo masculino. E sempre tive muita dificuldade de me comunicar com o universo feminino. Sempre, né? Hoje eu já tô bem melhor. Ainda bem que ela gosta de mim. Né? Já tô bem melhor. Mas isso é exatamente isso que eu queria tocar contigo nesse projeto. Que eu noto em ti. E aí, eu queria muito ouvir tua fala. E eu acho que muitas mulheres precisam dessa fala. Que por que eu acho que eu tive muita resistência? Eu acho que muitas vezes o feminino é trazido pra gente como uma coisa de, sabe, muito pra dentro. Eu acho que existe uma construção, às vezes, no consciente coletivo, né, sobre a questão do feminino e o ser mulher, que coloca, às vezes, a gente num lugar de que a gente não é executora, né, porque a gente é mulher. Então, eu vejo que algumas falas vêm com essa questão de que coloca a gente em lugares que às vezes a gente não é tão realizadora quanto, sabe? Ou não é tão forte, né? Sabe essa velha história de que o feminino é o sexo frágil, né? E não que não seja em algum lugar. Mas o masculino também tem sua fragilidade. Então, eu acho que a gente trazer, às vezes, essa figura da mulher como se ela não tivesse quase que uma capacidade de não executar algumas coisas, sabe? Por ter o feminino. E aí, eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho o que é esse trabalho do Despertar da Mulher. E aí, pra gente entrar justamente nessa temática de que eu te acho uma mulher super forte, super realizadora, tá lá com o teu instituto, que, né, hoje tá lá, sala cheia, curso cheio, consultório cheio, e a gente vê que as pessoas te adoram, enfim. Então, tu tens um trabalho lindo construído, ou seja, realizou, né, e mostrou pro mundo a tua capacidade de realizar ao lado do teu marido, não atrás nem na frente. E eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente desse teu trabalho, do Despertar da Mulher. E aí a gente vai entrar nessa questão de o que é realmente um feminino e um feminino saudável. Tá, vamos lá. Começou quando eu recebi um apelido carinhoso do meu marido de Paçoquinha. Então, e aí eu me tornei a Paçoquinha dos alunos. Mas também essa mulher forte e realizadora. E quando senti a necessidade de levar um pouquinho de Rita para todas as mulheres, eu criei o Despertar da Mulher. Eu precisei me reinventar por vários motivos que aconteceram na minha vida, e depois um dia a gente possa voltar aqui para contar essa história para vocês, né? Precisei me reinventar como mulher, e aí nesse processo eu fui buscar a história de várias mulheres. Desde que o mundo é mundo, as mulheres são muito fortes. Qual é a diferença das mulheres fortes? Algumas são muito sábias,
sábias demais. E aí ela se põe ao lado do marido como mais frágil para que muitos deles se sobressaem. São as mulheres de presidentes, são várias mulheres, né, que se colocaram ao lado deles com uma presença mais humilde, mais frágil, mas que sem ela, sem a força dela, sem a raiz dela, ele não seria quem ele é. E aí a gente tem a história do Silvio Santos, que é a primeira esposa dele, ficou oculta durante muitos anos, enquanto ele foi galgando, 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 até chegar onde ele chegou. Então, quando eu li esse livro, eu conheci a história dele, eu disse, tá aí. Muitas das mulheres hoje se escondem com medo de mostrar a verdadeira força. E aí elas adoecem. Porque se eu não posso ser essa mulher autêntica que eu sou, que falo alto com os braços, que me maqueio, que usa um óculos grande, que bota maquiagem, colar grande, por que eu tenho que me esconder? Se eu me esconder disso que eu sou, Rita, eu vou adoecer. E aí eu comecei a atender várias mulheres doentes. Doentes de serem quem elas verdadeiramente queriam ser. Ah, porque a sociedade diz que eu não posso chamar muita atenção. A sociedade diz que o vermelho é exuberante demais para uma mulher ir trabalhar no dia a dia tradicional. Então, a sociedade falou muitas coisas e as mulheres se podaram. E eu tratei mulheres doentes da alma, doentes do coração, doentes delas mesmo, porque elas estavam escondidas através de uma sociedade. Quando eu comecei a perceber isso, eu disse, eu vou despertar todas essas mulheres. Eu vou tirar as mulheres da posição de Mulher Maravilha, que daí seria a posição, eu vou bater de frente com o homem e eu vou sair para a guerra. Isso a gente também não quer. E eu tirei várias mulheres da posição de Mulher Maravilha para ser uma mulher frágil que olha para a vida, mas que pode sim dizer para o companheiro, vamos lá, senta aqui comigo, vamos ver o que a gente vai fazer e vamos tomar decisão juntas, sem um ferir o ego do outro. E eu vejo muitas mulheres com o ego ferido, assim, ó, virada num trapo, porque a sociedade não permite ou o marido não permite. E aí eu disse, tá na hora de despertar todas elas. Aí tá na hora de falar sobre isso. Tá na hora de falar sobre isso. Daí eu fui atrás, desde o que começou lá, as mulheres que lutaram pelo Dia Internacional da Mulher, as mulheres como a enfermeira, que foi a primeira que foi para a guerra, a primeira mulher do avião. Eu fui atrás delas. Cara, elas são gigantes. E, na verdade, né, Rita, a gente não precisa nem ir muito longe nessas histórias, porque isso eu compartilho hoje com as pessoas. É justamente isso, né? Por exemplo, dentro da minha própria casa eu tive essa divisão de tarefas, né? Dos meus pais. Enfim, enquanto meu pai ia pro trabalho e tudo mais, e pra gente era muito normal, né? E comum até na nossa época mesmo, né? Os homens irem trabalharem, chegarem em casa tarde da noite, porque estavam indo atrás. E as nossas mães cuidavam de toda a dinâmica da casa. E a minha mãe, na época, trabalhava fora. Então, ou seja, a minha mãe saía às 7 horas da manhã para levar a gente no colégio, buscava a gente meio-dia, trazia o almoço, encaminhava a gente à tarde, voltava pro trabalho, voltava às 6 da tarde. Então, assim, e ainda, né? Leva no médico. Passava, sim, leva no médico, tá na apresentação do colégio. Então, existia toda... E isso é uma coisa muito... que eu precisei desse processo, né? E do teu trabalho, e de outros trabalhos, para entender justamente isso, né? Aonde estava a força da minha mãe em tudo isso. E eu falo que, independente das questões, né? Como mulher e como mãe, eu não tenho uma lembrança de ouvir minha mãe reclamar sobre isso. Então, hoje ainda ela fala, porque vocês não querem ter filho. Daí eu falo, mãe, é porque não sei se eu vou dar conta. E aí, difícil. Daí ela fala, não é difícil. Então, assim, e aí depois a gente observar tudo isso, porque às vezes a gente olha para a história da construção da empresa, né, que passa a ser a história da família, e aí eu comecei a me questionar sobre isso, né, tá, e como é que chegou lá? Porque nós somos em 3 filhos, alguém cuidou desses 3 filhos, alguém cuidou da casa, né, alguém coordenou, a roupa, a casa tá limpa, os filhos estarem bem cuidados. Então a gente não precisa, essas histórias são lindas, mas a gente já tem um monte de histórias, né, ao nosso redor sobre isso, que falam sobre grandes histórias de grandes empresas e grandes empreendimentos, e aí pouco se fala, né, sobre... E quem é que dobrou tua roupinha pra ela estar lá dentro pra tu no dia seguinte trabalhar? Né, o homem que tá lá de terno, bem posicionado, bem...
E quem foi que, né? Quem é que estava sustentando a base? Então, eu entendo hoje o feminino, talvez nesse lugar. Eu acho muito bonito, tem uma frase que fala, né? Que o homem, dentro da fragilidade dele, mas tem essa questão de ser forte, né? De dar o amparo. E a mulher tem essa questão de nutrir, né? Do amor, de vem aqui, né? Eu te acolho. Mas isso não coloca o outro na posição de um homem não poder ser frágil. E eu acho que ele poder ser frágil dentro de um casamento é muito importante. Mas a gente também, em algum lugar, ser isso, né? Mesmo na fragilidade, na delicadeza ou algo do tipo, a gente também poder, como tu falou, sabe? Sentar aí, ó, agora eu quero ir pra lá. Isso. Né? E isso foi uma coisa muito importante, né? Eu tô casada com o Daniel há 7 anos. E isso é uma coisa que a gente vem trabalhando muito nos últimos tempos. Porque eu precisei muito sair desse lugar, né? De que ninguém precisava cuidar de mim, de que eu tinha que me dar conta sozinha, de que mesmo casada eu tinha que me dar conta sozinha, porque eu não conseguia deixar ele dar conta de algumas coisas, né? E hoje é muito engraçado porque hoje eu exercito, né? O que vocês me ensinam lá na RM, dessa coisa de... Ontem eu ainda brinquei com ele, né? Eu falei, eu tô com fome. Eu falei, eu preciso de alguém que cuide de mim, que me alimente. Aí ele começou a rir, daí foi ele fazer um negócio pra eu comer, sabe? Mas não é gostoso? Ele não se sentiu forte. Exatamente. Então, esse aprendizado, sabe, do equilíbrio, da gente poder brincar e de realmente, ontem eu tava cansada, eu tava fazendo coisa do trabalho, eu tava fazendo coisa da faculdade, eu realmente tava cansada. E eu realmente, naquele momento, precisava, tipo assim, se alguém pudesse me ajudar, sabe? E ele tava ali, sabe, pronto pra fazer. Então, eu acho que essa construção, né, do feminino e do forte, e, enfim, do frágil é muito delicado ainda. E já que a gente tá falando um pouquinho de feminino, eu queria que desse uma pincelada, assim, bem rapidamente, porque não é exatamente o tema do teu trabalho, mas sobre essa questão de como é que tu estás enxergando os homens em relação a esse trabalho com o feminino. Bom, eu atendo bastante homens também. Tá. E eu vejo que os homens estão numa sensibilidade também. Eles estão chorando, eles estão sentindo, eles estão querendo que o lar realmente se torne um lar. Os homens não querem casar para ter uma amante ou para ir para outra casa, eles não querem terminar o relacionamento. Eles querem que o casamento dê certo, muito mais que as mulheres hoje. Então, os homens estão muito sensíveis, eles estão olhando para a mulher e vendo o que eles podem contribuir. E isso não é um, não é dois, são vários homens que eu atendo. E a nossa escola hoje tem muito homem. Antigamente, o homem não buscava terapia integrativa, hoje o homem busca. Às vezes eu atendo algum marido e ele diz assim, não sei o que eu vim fazer aqui, mas a minha esposa mandou. E se ela manda, eu obedeço. E se é pra gente ficar bem, eu venho. Essa é a resposta deles. Né? Então, assim, eu tô vendo que eles se esforçam muito para sair daquele machismo. Eu não lavo louça, eu não busco isso, eu não faço aquilo. E eu digo para todas as minhas clientes, meus pacientes, casamento é igual empresa. Cada um tem uma tarefa, uma função. E se os dois tiverem um momento de descanso junto, quanta coisa pode rolar? Um pezinho junto do outro, um filmezinho gostoso, uma pipoca, um beijinho, um carinho. Isso tudo pode levar para uma relação mais produtiva, mais harmônica, mais gostosa. Porque não adianta tu trabalhar o dia inteiro para chegar na hora da noite, tu tá ali esgotada, e aí ele te procura para uma relação mais íntima e tu não tem nem força. Então o homem, ele já percebeu isso. É que a nossa cabeça funciona de outro jeito, já começa por aí, né? Sim. Então, assim, se eu tô com a cabeça em milhares de coisas, se eu tô preocupada, o que eu vou fazer amanhã? Porque eu já vou levantar na correria e eu tenho toda uma função. Ontem eu tava assistindo um filme, o Daniel é que colocou esse filme, e fazia tempo que eu não assistia. Eu não sei se tu já viste, se tu lembra desse filme, E Se Eu Fosse Você, com o Tony Ramos e com a Glória Pires. Eu já vi, mas eu não vi. Eles acontecem, enfim, né? Eles invertem os papéis e aí eles ficam determinado tempo, um no papel do outro. E eu ainda brinquei com o Daniel, falei, nossa, isso devia ser instituído, né? Quando a gente casa, de determinado momento, isso realmente acontecer. Porque a gente vai indo, né, para as tarefas do dia a dia, para cada um na sua função. Por exemplo, a gente não tem filhos. Então, eu acho que fica um pouco mais leve de dividir as funções, no sentido de que a gente tem que cuidar da casa, e a casa é nossa. Mas eu acho que quando ainda entram os filhos, né, na jogada do relacionamento, e como a gente divide as tarefas, então eu acho que essa construção de dividir as coisas da casa, e dos filhos, e da família, e uma coisa que eu noto, que eu também vejo, eu vejo a minha mudança, eu vejo a minha mudança espelhar no Daniel,
é quando, por exemplo, ele chegava em casa antes, eu via que ele não estava bem, mas ele não se sentia confortável de dividir comigo alguma coisa, porque ele tinha que ser forte, ele não podia reclamar, né? Então ele tinha que dar conta. E hoje eu falo, mas me conta o que aconteceu. Daí ele fala, eu não quero te incomodar. Eu falei, mas se tu não puder contar pra mim, daqui a pouco tu vai estar contando pra outra pessoa que não é a melhor pessoa pra tu contar. Então, assim, essa é a construção de a gente, né? Eu conseguir pedir pra ele algo nesse sentido, né? De me ajuda. E ele também se sentir confortável, como tu falou, né? É como se a nossa casa hoje fosse o nosso refúgio. Isso. Sabe? É como se a nossa casa ali, assim, a gente fechou a porta da nossa casa e a gente sabe que vai ter os dias que a gente vai se estressar, vai ter os dias que a gente vai se estranhar, mas a gente sentir que dentro da nossa casa é ali que as coisas se resolvem. É teu espaço sagrado com a tua energia, com a tua emoção. Se tu chora, se tu ri, é tudo ali. Então, ali é o teu canto, ali é o teu eu fora de dentro de você. Sabe? É o eu de vocês dois, fora de cada um. E isso brilha na vida da gente, quando a gente consegue olhar para isso. É porque a gente se sente forte, né? Não é mais um lugar que tu chega pra para se esgotar, né? Pra se cansar. E aí, agora a gente passando por esse tema mais das empresas, da liderança, eu tenho uma pergunta pra fazer pra ti, que depois eu vou dar minha opinião, mas eu vou dar só depois. Existem hoje muitos movimentos femininos, mas dentro de lugares que ainda hoje são considerados masculinos. Certo. Né? Então eu tenho visto muitos eventos, por exemplo, de empreendedorismo feminino, liderança feminina. Esses lugares que hoje deveriam já estar sendo compartilhados, ainda existem muitos movimentos que são direcionados para as mulheres. E eu queria saber qual é a tua opinião sobre esses eventos. Ai, Jesus. Bem isso mesmo. A galera entra no fogo, na fogueira. Quando eu criei o Despertar da Mulher, eu queria despertá-las, independente para onde elas fossem. Por quê? Eu não queria dar título nem rótulos para nenhum tipo de lugar ou projeto ou processo. Por quê? Eu vejo que quanto mais a gente incentiva alguma coisa, né? O feminismo. Gente, nós não temos que criar guerra. Vamos, então, gerar mais amor para que haja esse conjunto. Não adianta eu cuidar só da mulher e não cuidar do homem. Ou mostrar para a mulher que ela tem que ser feminina, que ela tem que ir para a rua, que ela tem que trabalhar. Ela está cansada. Ninguém percebeu ainda que as mulheres estão cansadas de serem as fortes, as guerreiras, as que lutaram. Não, a gente quer voltar para dentro do nosso cantinho, para o nosso lar e ficar lá. Muitas querem, às vezes, no sábado, no domingo, tomar um cafezinho da tarde com seu companheiro, com seus filhos. Então, as empresas, não estou julgando, não estou criticando ninguém. Eu estou dizendo, na minha opinião, eu acho que as mulheres estão cansadas de ter esse papel forte. Eu acho que elas querem ser paçoquinhas e olhar para a vida. Deu certo, realmente eu consegui fazer aquilo. Nossa, eu queria pintar aquela parede, eu e meu marido conseguimos. Agora eu vou tomar um café olhando para ela, porque eu estou dentro do meu lar, que gostoso. Eu acho que as mulheres estão cansadas de ter que desbravar o mundo. A gente já fez muito disso. Eu era menina quando eu comecei a trabalhar, e na empresa que eu trabalhava eram muitos homens, e tinha um restaurante na frente da empresa, e eu não podia almoçar no restaurante, porque menina não podia entrar no restaurante sozinha. Então, isso não faz muito tempo, gente. Eu tinha 14 anos, né? E desde então, as mulheres têm lutado para ser vista no mundo. Só que uma mulher, ela também é vista no mundo quando ela tem a delicadeza, quando ela tem o charme, quando ela tem o seu gingado para fazer as coisas mais leve. Então, sim, eu não sou nem contra nem a favor, mas eu acho que a mulher está cansada do biotipo lá de ser guerreira. Mulher Maravilha. Eu te perguntei isso porque o que acontece, né? As pessoas perguntam muito pra mim, por exemplo, o trabalho que eu fazia com a Elisa ou que eu faço agora, as pessoas, por a gente ser mulher, as pessoas perguntam, mas teu trabalho é só pra mulheres? Eu falo, não, quem quiser sentar na minha mesa, eu tô ali pra ensinar, né? Eu tô ali pra compartilhar. Eu acho muito importante esses movimentos como tu faz, porque eles falam sobre a cura das feridas. Então, assim, é muito difícil eu compartilhar uma mesa com homens se eu ainda tô na minha ferida. Porque aquilo me fere, aquilo me agride de alguma maneira. E é o que eu sempre falo, né, gente? Quando a gente cutuca alguém que tá machucado,
a tendência é a gente partir pra cima. A gente Tira é a igual um casquinha bichinho. da ferida. A gente é igual um bichinho. Cutuca um bichinho machucado, ele vai... Não vai dar bom, né? E a gente lá no nosso instinto também é assim. Então eu acho que esses trabalhos de cura, quando a gente fala de curar ou despertar, né? E a gente olhar pra isso, eu acho que a gente constrói mulheres que depois vão pro mundo. E o que eu comecei a reparar nesses movimentos muito femininos, né? Eu percebo que as mulheres acabam ficando muito fechadas nesse universo. Então, por exemplo, eu só vou em cursos de empreendedorismo feminino. Eu só vou... Então tem que ter o feminino como respaldo atrás, e aí eu me fecho só nesse universo em que são só mulheres, porque daí elas me entendem. Correto? Claro, né? Uma mulher tem mais facilidade de entender a outra. Mas eu fico pensando que quando os homens estão na mesa, eles têm partilhas tão legais pra dar também, e é tão desafiador às vezes pra eles também ver uma mulher bem, né? Que tá bem construída. Na mesa com eles, compartilhando de igual pra igual, que eu vejo que as entregas, quando tá todo mundo junto, ela é muito rica. E aí, o meu receio desses movimentos, né? Depois da terapia, depois do Cura Ferida, eu falo assim, da gente... Eu fico me questionando se não é a hora da gente parar de se esconder um pouco atrás desse movimento, de eu estou sempre com mulheres, eu estou sempre no feminino, eu estou sempre respaldada por esse lugar, e de dizer, não, agora eu posso compartilhar, agora eu preciso dividir. Pra gente até saber qual é o outro lado, a gente começar a se acostumar com isso, né? Sim. Então, por exemplo, eu fui nesse evento que teve agora, o Startup Summit, né? Milhares de pessoas, o evento cheio. E aí tinha o stand do Sebrae delas lá dentro. E super legal, trouxeram várias palestras, várias mentorias, foi muito legal. E aí, no último dia, eu passei lá para uma das mentorias e eu ouvi uma fala que me chamou a atenção. Que eu falei, e aí, tá aproveitando o evento? Muita coisa legal, teve muita palestra boa, assim, sabe? Muita gente boa. E aí, a fala foi, não, eu fiquei mais por aqui, porque eu vim para fazer contato e tal, eu acabei nem saindo daqui. Aí eu falei, isso me preocupa. Quando a gente traz muito esse universo de fico muito aqui porque aqui é o meu reduto, sabe? Então, quando a gente fala de liderança e a gente traz essa coisa, né, do masculino, que às vezes também tá um pouco frágil, essa mistura, por isso que eu perguntei isso pra ti, porque eu queria saber o teu ponto de vista sobre... E eu acho que a gente tá precisando agora começar a dar uma mesclada. Eu vou completar isso que tu me falou. Eu sou 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Quando eu nego o masculino, eu nego meu pai. Então, muitas têm problema com a mãe. E aí elas afloram aquilo que elas têm de pior muitas vezes. E eu fiz um trabalho com um grupo de mulheres, feminismo, todas voltadas só para mulheres, né? Inclusive, meu marido não pôde nem entrar para arrumar o meu microfone, que era só para mulheres. E aí, em determinado momento, eu fiz uma pergunta, eram 37 mulheres, e eu perguntei, quantas de vocês têm ginecologista mulher? Nenhuma. Quantas de vocês têm dentista homem? Só 2. Não, dentista mulher, só 2, o resto era tudo homem. E aí eu vi assim, poxa, mas não tá certo isso, né? Então, tem algum problema, vocês estão rejeitando muito o lado masculino. Vocês estão se contradizendo. Aí depois vem uma e diz, mas eu tive mais homem durante muito tempo, agora eu só vou em ginecologista mulher. Tá, mas por quê? Porque depois de um tempo eu mudei, porque daí a gente tem mais grupo de mulher. Mas até então o ginecologista homem era o melhor. Né? Então isso começou a mexer muito na cabeça dessas mulheres. E aí eu vejo que nem elas, às vezes, sabem o que elas estão fazendo lá dentro desses núcleos. Entende? Eu acho que é quase uma fuga, né? Exato. Eu vejo muito isso, assim. Eu não sei se ainda é o receio de eu preciso estar nesse lugar porque aqui eu sou mais forte e lá eu não dou conta. Então, eu acho que isso já dá outro podcast, né? Mas eu acho que é um debate muito profundo que eu acho que fala muito ainda sobre as nossas feridas. Sim. E não que esses movimentos, gente, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, né? Sim. E não é que esses movimentos não possam ou não precisem existir, porque eu acho que ele é um lugar onde a gente, eu falo, ganha corpo, ganha base, né? Aprende. E aí eu tô começando no empreendedorismo, eu vou nesse lugar porque ele não vai me engolir. Mas eu preciso fazer esse movimento de eu me curar. Porque, por exemplo, quando a gente vê um movimento de empreendedorismo ou de liderança, eu nunca ouvi um curso, por exemplo, de liderança masculina. É liderança.
né? Eu nunca ouvi um curso de empreendedorismo masculino, porque é empreendedorismo. Então, assim, é esse lugar de eu acho que a gente às vezes se esconder atrás. Eu tive um episódio que eu ia contratar uma pessoa pra trabalhar pra mim, e aí ela fez a seguinte fala. Ela falou, ai, ó, mas eu só vou não conseguir te atender à tarde, porque eu tenho filho, e aí sabe como é que é, né? Daí eu falei, não sei como é. Eu falei, eu não tenho filhos. Eu falei, e eu não sei como é. Aí eu entendi que não era pessoa pra trabalhar comigo. E aí, mas porque tem filhos? Não. É porque, de novo, pra mim, essa fala já me justifica algo que não vai ser feito por causa disso. E hoje eu tenho mulheres que têm filhos, trabalham pra mim, e isso não é uma questão. Funciona. E é que eu falo pra ela, gente, se acontecer algo, não, a Roberta ficou doente, não é um problema, né? Imagina. Mas eu digo assim, pra mim essa fala de, eu já não vou realizar 100% porque eu tenho isso aqui que, né, daí me impossibilita. Eu falo, gente, a fala é, Roberta, minha empresa te atende da 1 às 7 da noite. O porquê que ela não me atende de manhã é outra questão. E eu sei que é porque tem filhos e aí o horário. Mas a fala é, a minha empresa te atende esse horário, então nesse horário eu estou contigo. Se eu tiver algum problema eu te aviso, mas eu te atendo nesse horário. Tá tudo certo. Porque ainda tem feridas a serem curadas, né? E é isso que eu digo, se a gente olha só para o feminismo, não olha para o masculino, para o pai, que ferida que eu tenho? Né? Eu atendo hoje mulheres, e eu digo que eu fui escolhida a dedo por Deus para atender esse tipo de dores, que são os abusos. Mas, assim, para te entender, muitas foram abusadas dentro das suas próprias casas. E elas ainda mantêm amores por esses pais, por essas pessoas que vivem juntos. Né? Então, assim, criar essa montanha russa de emoção destempera uma pessoa. E nós, mulheres, a gente não pode se destemperar muito. A gente perde a nossa essência. A gente precisa estar harmonizada. Aconteceu isso. Coloco ele no lugar. Olho para isso e não tenho mais aquela coisa. Não vou olhar mais para essa pessoa. Não olho mais para essa energia. Só vou olhar para essa. Eu me desequilibro. Eu preciso da energia masculina e feminina. Todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. E aí a gente vai entrar numa outra temática também bem que eu adoro e eu prometi para mim mesma que era nesse lugar que eu queria chegar, que é de falar sobre a espiritualidade na questão das empresas, das lideranças, porque eu acredito que eu como terapeuta integral, né, integrativa, eu não consigo mais olhar hoje para um trabalho e não perceber a questão da espiritualidade nesse trabalho. Né? Não tem como. Né? Eu falo, a gente vai estudando tanto e vai integrando tudo junto, que as pessoas falam, tá, mas e nesse lugar o que tu usa? Eu falo, gente, eu uso tudo o tempo todo. Então não tem como a gente negar isso, né? E aí eu queria que tu trouxesse um pouquinho pra gente o que realmente quer dizer espiritualidade, que é muito diferente de religiosidade. E aí, para depois a gente entrar nesse assunto junto com as empresas e liderança e tudo mais. Mas eu queria... Né, e eu tô te perguntando isso porque eu sei que o trabalho de vocês ali na RM é muito pautado na espiritualidade, só que ali a gente sabe, a gente conhece pessoas de várias religiões, de vários credos, e também que não acreditam em religião, ou enfim, né? Então eu sei que é um trabalho que vocês fazem muito bem, mas que vocês têm esse olhar muito forte na espiritualidade. E eu queria que tu ensinasse pra gente um pouquinho sobre o que é isso, afinal. Bom, desde que a gente começou com o Instituto RM de Terapias, a gente tem um cuidado muito grande de não nomear espiritualidade. Porque é de tal religião, de tal, de tal, de tal. Nós somos seres humanos. E a gente sempre faz uma pergunta. Você é um corpo ou você é um espírito? Nós somos um espírito que ocupamos um corpo. Portanto, espiritualidade envolve todos nós. Quando a gente fala no trabalho holístico, é olhar o ser humano como um todo. E a gente olha a espiritualidade em tudo que a gente faz. A gente não denomina a religião, católico, evangélico, espírita, não se denomina isso, mas se entende que tudo está em volta de uma energia que somos nós, seres humanos que carregamos um espírito. Então, tudo está interligado. Se eu tenho uma empresa e os meus funcionários são os meus colaboradores e eu quero uma harmonia dentro do meu espaço, eu vou olhar
para essa energia que eu tenho entre os meus funcionários, entre a base da minha empresa e como que eu vou trabalhar isso. Porque eu não vou trazer a religião para dentro, mas eu vou acreditar que você está no seu setor, você está fazendo um bom trabalho e você tem a sua religião e a sua fé. Para mim tá bom. Eu te respeito, te admiro como você é. Ah, mas eu tenho a outra pessoa que é evangélica, não trabalha no dia tal porque não pode. Legal. Vamos organizar para que você trabalhe mais horário na semana, para que neste dia você não trabalhe. E vou respeitar igual. Porque espiritualidade é tudo que se vive, desde a hora que você acorda. Não tem como eu tomar essa água e não pensar como que isso se manifesta tão profundo dentro do nosso corpo. Hidrata o nosso corpo, ajuda no nosso alimento, ajuda no nosso banho. Isso é uma obra divina, também é espiritualidade. Eu tenho um empresário que ele diz assim, eu vim fazer acupuntura, porque eu não acredito nessas outras coisas que você faz. Eu digo, tá bom, tudo bem. Aí ele me contando um negócio, daí ele disse, porque Deus me livre de passar por isso. Eu disse, onde que entra Deus na tua fala? Como assim? Ele me pergunta. Eu digo, não, porque você me disse que você não acredita em nada. E você está me dizendo que Deus te livre passar por isso de novo. O que Deus faz de segurança para ti? O teu segurança da tua empresa, ele tem alguma religião? Daí ele disse, eu não estou te entendendo. Eu disse, então, eu vou te explicar. Tu tem um segurança, tu teve um assalto e tu não quer mais passar por isso. E tu disse, Deus me livre disso tudo. Eu quero saber se tu contratou Deus. Se Deus agora é o teu segurança. E a gente começou a rir, mas eu mostrei para ele que tudo ao nosso redor é espiritualidade. Não tem como eu me olhar no espelho e não imaginar que dentro da minha essência tem muito mais. Se a gente realmente se conhecesse, a gente veria que não é só um rostinho que carrega um óculos, não é só um corpinho que veste roupa, a gente tem muito mais. Espiritualidade é um contexto muito grande. É uma sabedoria que a gente tem que buscar todos os dias. Espiritualidade, desde a hora que tu acorda até a hora de tu dormir, ela tá do teu lado. E as pessoas não acreditam no holístico, mas vão te dar o dinheiro, arruma todo o dinheiro, cabecinha com cabeça, para não dar azar. Gente, isso é holístico, é espiritualidade. Né? Não deixa o chinelo virado porque a mãe pode morrer. Não passe debaixo da escada porque dá azar. Isso é espiritualidade de uma outra forma. É crença. Mas é uma crença antiga, não é real. Não importa se é real. Se não é real, mas ninguém deixa o chinelo virado. Não importa, mas se para ti funciona, tá tudo bem. Mas a espiritualidade também. Não durmo no escuro, porque assim eu passo mal à noite. Mas é porque eu não gosto de dormir no escuro. Não, porque eu tenho medo de espírito. Só que eu esqueço que eu sou um espírito. E quando eu morrer, eu vou ser um espírito fantasma, mas eu vou ser eu também. Então a gente brinca, mas tudo está voltado à espiritualidade. Até os nossos medos, né? Que a gente fala desse negócio do medo do escuro. Até os nossos medos, né? Os nossos receios, às vezes, falam sobre isso, né? A gente não consegue alcançar conscientemente que o medo de dormir no escuro é isso. Né? Como, por exemplo, a gente tem as crianças, que tem pavor de dormir no escuro. Sim. E aí, quando a criança traz alguma coisa, a gente acha, é coisa de criança. Então, né, já vem muito de lá de trás. Sim. Então, até os nossos medos, né, como eles falam sobre isso. E eu acho que a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. E aí, quando a gente também não se dá o trabalho ou não se esforça minimamente para entender o que é aquilo, né? Então, às vezes, as pessoas falam, mas e religião? Porque a minha religião... Eu falo, tá, mas pra tu dizer que a outra religião não é boa, tu conhece a outra religião? Não, eu conheço a outra a partir do olhar da minha. Isso. Daí já não funciona, porque eu não conheço a outra genuinamente, né? E aí a gente tá falando de espiritualidade, a gente tá falando de estender isso pras pessoas. Sim. Porque se eu faço com as pessoas isso também, eu acabo diminuindo as pessoas, né? Então, se eu só olho o outro a partir do meu olhar... eu vou estar olhando o outro, julgando que o outro já não tá certo, né? Que eu tô certa, porque eu tô olhando do meu olhar. Então, essa questão da espiritualidade, do autoconhecimento, dentro das empresas é tudo, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que tu aplica isso dentro da tua empresa hoje.
Bom, na nossa empresa, a gente vivencia muito esse lado espiritual, a gente olha muito para os nossos funcionários, e eu costumo dizer que eu conheço eles melhor do que a mãe deles, né? Porque eles chegam perto de mim e eu digo: o que aconteceu? Não aconteceu nada, eu digo: olha, não me enrola, né? Eu sei ler mente, eu digo para eles, porque a espiritualidade é que, como eu disse, eu acordo com a espiritualidade, eu vou dormir com a espiritualidade. Eu sou um espírito vivo que conduzo outras pessoas todos os dias. E tem uma energia, uma simbiose, uma energia, uma eletricidade, uma coisa gigante entre os seres humanos. Isso é espiritualidade. Dentro da nossa empresa, a gente vive muito isso. Muito. A gente tem desde quem trabalha com a plantinha, que eu digo: olha, quando tu tem um problema, faz a plantinha ser o teu psicólogo, conversa com a plantinha. Ó, tu tá lidando com esse papel, conversa com o teu papel, vê aí o que ele te dá de resposta. Porque tudo que a gente vive hoje é muito espiritualidade. Dentro da nossa empresa, eu não sei te dizer o que a gente não olha por esse viés. Eu não falo de espiritualidade tipo católico, kardecismo, umbandista, E que religião, aí a gente já tá entrando para as linhas de filosofia, religião, né? Nenhuma. Mas eu tenho uma fé tão grande de que tudo vai dar certo, de que tudo já deu certo, de que tudo já aconteceu, de que não tem erro, vai lá e faz, vai dar certo. A confiança que a gente tem é um dizer assim: Deus mandou bem. Eu só estou aqui para executar. E uma coisa que eu tenho buscado exercitar muito nessa coisa da fé, e aí, de novo, não é a fé cega religiosa, né, que questiona ou que julga, mas essa fé de acreditar que isso, né, e às vezes eu penso assim, tá, e se der errado? Se der errado, deu errado. Se der errado, talvez eu não consiga entender algo, e talvez o que deu errado hoje não é que deu errado, é que aquilo não era o melhor para ser. E aí, às vezes, a gente confiar nesse nível é desafiador, né, porque a gente tá lidando aqui com questões de dinheiro, de número, porque é uma empresa, mas essa fé inquestionável de que existe algo maior, né, regendo tudo isso, de que até isso, né, quando alguma coisa não deu certo, aonde que de repente eu preciso melhorar? Onde está a falha? Porque às vezes tem falha, e se a gente não tivesse falha, a gente não tava aqui, né, encarnadinho nesse corpo. Então, aprendendo. Então, assim, até a falha, né? O que essa falha quis me dizer? É claro, né, gente, que quando eu falho, eu não falo com essa calma toda comigo mesma. Mas de entrar nesse lugar. O Daniel fala que quando alguma coisa der errado, eu fico inacessível. E realmente, eu preciso desse tempo que eu fico muito introspectiva. E aí ele fala assim: eu fico às vezes com receio de que tu não estás bem. Né? Porque, não deu certo, ou sei lá, tinha um plano que não deu. E eu falo: não, eu não tô olhando para o que não deu. Eu tô olhando o que aconteceu que não deu, porque eu já tô pensando no próximo que eu tenho que olhar. Eu preciso olhar para dentro, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o mercado, eu preciso olhar para o cliente que eu não tô olhando. E aí eu vou lá na Rita e vou lá no Leandro. E aí, pra justamente ajudar isso, né? Porque às vezes eu não tô conseguindo ver sozinha. Então eu preciso de alguém que tenha um outro olhar, né? Que me coloque em alguma situação que me tire do conforto, mas que também me coloque nessa posição, né? De vamos trazer pra cá e vamos olhar isso com mais profundidade. E aí a gente esbarra com milhares de coisas, né? Milhares de coisas que a gente não percebe dentro da gente mesmo e que às vezes a gente acha isso, né? Eu preciso fazer mais um curso sobre gerenciamento de equipe. Não! Eu preciso olhar pra mim, porque aqui eu não tô dando conta daquilo, né? Então, assim, eu vejo que nem tudo é sobre a gente o tempo todo tá adquirindo conhecimento técnico. Então agora eu vou fazer o melhor curso sobre liderança. Como, gente, se eu não consigo nem gostar de mim mesmo direito? É bem isso, assim, ó. Às vezes a gente olha para fora tentando buscar o que está aqui dentro. Eu sou gaúcha e, como todo bom gaúcho, toma muito chimarrão, né? Às vezes eu digo: Deus, desce aqui, vamos tomar um mate comigo, porque eu não estou entendendo a história dessa vez. E às vezes a gente precisa disso, né? Mas o culpado é a espiritualidade, isso aí é obsessão, isso é problema dos espíritos. Eu digo: gente, os espíritos vão criar um sindicato contra a gente, porque tudo é culpa deles. Vamos assumir o nosso compromisso e vamos dizer assim: não, eu errei porque eu fui impaciente, foi antes do tempo, eu tinha que ter esperado um pouquinho mais e tá tudo bem, vamos começar de novo. A gente aprende, mas somos espiritualidades? Somos seres espirituais? Somos. Então, de quem é a culpa? Nossa, vamos olhar para dentro da gente e vamos
fazer o nosso melhor. Eu lembro que uma vez tu me perguntasse isso, a gente tava conversando sobre uma questão pontual, e aí tu me perguntasse assim, tá, Roberta, mas tu acha que isso é teu ou que isso é do espiritual? Aí eu olhei e eu falei, não, pode ter uma influência do espiritual, mas sou eu que tô abrindo pra que isso aconteça. Né? Aí no espiritual, que a gente quer dizer assim, né? Na coisa que não tá muito boa. Que isso também já dá outro podcast de 3 horas. Mas assim, é isso, né? A gente baixar a nossa vibração e a gente entrar muito... Eu tenho muito essa coisa da autocrítica, né? Muito forte, muito forte. Então, assim, quando alguém erra, eu falo, não se preocupa, vai dar tudo certo, né? Que nem com o Daniel, se não der certo, eu falo, não, amor, se não der certo, a gente faz de novo. E eu faço isso muito tranquilamente com os outros. Quando eu não dou certo... É uma cobrança. É uma autocobrança. De como que eu não consegui, como que eu não vi aquilo, como que eu não enxerguei. E, meu Deus, eu falei de novo na mesma coisa. Então, e isso eu acho que é só o que me... Não que me consola, mas o que me conforta. Eu acho que é esse lugar, sabe? De olhar pra mim e dizer... E hoje eu ensino isso pros meus pacientes. Né? Eu falo, gente, quando vocês errarem, falem pra vocês o que vocês falariam pra outra pessoa. Se uma pessoa viesse te contar o que ela errou, o que tu falaria? Ai, não, o que acontece? Eu falei, por que a gente não consegue falar isso pra gente mesmo? Eu tinha um professor de psicologia que ele dizia assim, ó, senta no teu colo e chora. Senta no teu colo e chora, porque se fosse a tua melhor amiga, tu daria colo. Exatamente. A gente não é nem a nossa melhor amiga, né? Não. E nenhuma mulher faz isso. Por isso que eu busco esse despertar. Tá na hora da gente botar a mão no nosso ombro e dizer, vem cá, vem no meu ombrinho aqui, chora um pouquinho. E chorar não de raiva. Chorar porque preciso desabafar aquela emoção. Desaguar, né? Desaguar, exato. É isso. Tá, e a gente, eu te falei, ó, a gente tá quase terminando, mas tem uma coisa que eu queria que tu explicasse pra gente, que eu acho que é uma coisa muito importante, e entra nessa questão de empresa, liderança, autocuidado, desenvolvimento de consciência. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre o dinheiro. Porque quando fala muito sobre prosperidade, e eu acho que quando a gente fala de prosperidade, todo mundo pensa que prosperidade é ter sempre um monte de dinheiro, e prosperidade é muito mais do que isso. Mas falando pontualmente na questão do dinheiro, eu queria que tu explicasse pra gente o que é o dinheiro. Dinheiro é uma energia viva. Dinheiro é uma energia gigante, viva, maravilhosa, que quanto mais você tem aquele contato amigável com ele, mais você tem. Quais são as feridas do dinheiro? Da gente em relação ao dinheiro. Tipo, dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, teu pai não é rico, tu tem que aprender a economizar, não empresta teu material escolar para ninguém, porque depois teu pai não tem dinheiro para comprar. Essas escassez que fazem com que a gente olhe para o dinheiro com muita dificuldade. Né? Tem um livro que eu já li mais de 10 vezes, juro para vocês, Uma Mente Milionária, que esse livro mexeu muito comigo, me mostrou realmente como a gente tem que olhar para a nossa vida e acreditar. E assim, eu fiz vários testes. E sim, muda. O dinheiro, ele é uma energia viva que ele compra tudo, desde uma pipoca a uma BMW importada. Né? E qual é a diferença? É dinheiro. Eu quero ganhar muito dinheiro. Um saco cheio de moeda é muito dinheiro. Quanto que eu quero ganhar? Eu quero ganhar 100 mil por mês. Então, começa a dar essa energia para o dinheiro. Mas não espragueje o dinheiro, não fale mal do dinheiro, não olhe para o dinheiro sujo. Porque o dinheiro é sujo. O dinheiro não é sujo, gente. O dinheiro é suor, é o teu trabalho. Então, o teu trabalho é sujo. É isso que eu tento mudar na cabeça das pessoas. Quando as pessoas dizem assim, não bota minha bolsa no chão porque tem dinheiro, eu posso perder meu dinheiro. Tá, então os pés tu bota onde? Na cabeça? A gente vive com os pés no chão, o solo é sagrado. Então, a gente tem que mudar muitas coisas e acreditar que o dinheiro é uma energia que precisa ter essa conexão da nossa mão. Ele precisa vir para o coração. Quando você entende que com dinheiro tu realiza todos os teus sonhos e que ele é maravilhoso, que ele é bom, que na hora de uma doença ele te salva, que na hora que tu precisa ele tá ali, que na hora que tu quer construir alguma coisa, ele te esbanja tudo que ele pode. Quando você fizer as pazes com o dinheiro, você realiza tudo o que você quer. E o dinheiro vem em abundância para você. Não tem o que você não queira fazer que o dinheiro não realize se você fizer as pazes com o dinheiro.
Ah, eu guardo dinheiro para não gastar. Dinheiro é uma via, ele vai, ele é uma onda, vem e vai. Tudo que eu pago, eu digo assim, ele vem, ele vai e ele volta. Sempre. Eu lembro quando eu era menina, assinava cheque. Eu botava aquela risquinho no cheque. Uma ia e a outra voltava. Aí depois saiu os cheques e entrou os Pix e entrou os depósitos. E eu digo, vai e ele volta para mim novamente. E muitas vezes. Há poucos dias atrás, eu tinha na carteira R$ 750. E eu passei em algum lugar e eu paguei R$ 749. Eu disse, fechou 750. Pois quando eu cheguei em casa, eu tive um depósito de R$ 750 na minha conta. Eu digo, nossa Deus, cada vez mais tu me mostra que a minha crença e a minha filosofia com dinheiro é real. Ele vai e ele volta com a mesma rapidez, com a mesma facilidade. Rita, tu adquiriu isso ontem? Não, eu adquiri ao longo do tempo. Entendendo que, assim, eu precisava de um copo e o universo manifestava esse copo. Eu queria um livro e eu não achava o livro e eu ganhava o livro de presente. Eu queria tal negócio e eu pensava assim, não, esse mês ainda não dá para me comprar. Porque o mês que vem vai sobrar um pouquinho, eu compro. Mas eu ganhava aquilo de presente. Ou seja, o dinheiro entendia o meu fluxo, ele entendia que eu sabia como é que ele funcionava e ele dava um jeito de vir para minha mão. Ele chegava. E eu sempre dizia, universo, muito obrigado pela tua sabedoria. Porque é isso, o dinheiro ele faz esse movimento. Ele é muita energia. Muito, muito, muito mais do que todo mundo imagina. E quando as pessoas fizerem as pazes com dinheiro, olhar para o dinheiro, assim, gente, pega um dinheiro, olha para o dinheiro e diz assim, querido, a partir de agora, eu e você vamos ser amigos eternamente. Eu duvido que isso não dê um start na vida de vocês. Eu duvido, porque você precisa olhar para o dinheiro sem aquela maldição dos nossos pais. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não compra felicidade. Compra sim! Vai pra Disney! Vai pra Disney com dinheiro que ele compra felicidade. Não importa a idade que você tenha. Seja 5, seja 6, seja 50. Se você tiver dinheiro para atravessar o país e ir pra Disney e outros lugares, você vai viver uma felicidade incalculável. Então, assim, sonhe. Essa fala, quando tu falasse que dinheiro não traz felicidade, eu, às vezes, eu sou muito louca, porque às vezes eu entro em umas viagens, né? Tu brinca do meu podcast nos stories do Instagram, é mais ou menos sobre isso. Alguém fala alguma coisa, tu conecta o fato de a gente, na verdade, a gente não se permite nem ser feliz. Porque eu acho que a gente vive numa função tão louca de ter que cumprir tantos papéis, tantos lugares, que às vezes eu entendo que, por exemplo, né? Eu tento entender, às vezes, o fluxo dos acontecimentos, né? Então, por exemplo, eu não me permito ter dinheiro, porque se eu tenho dinheiro, eu de alguma maneira, eu tenho permissão para fazer as coisas que me deixariam feliz. Ou seja, se eu não tenho dinheiro, eu tenho uma desculpa para não ser feliz porque eu não tenho dinheiro, e quando, na verdade, eu não me permito ser feliz. Eu não tenho dinheiro e não me permite ser feliz para ser igual a minha família, às vezes, que não teve, que viveu na escassez. Daí a gente entra no outro podcast, que é Constelação, que daí a gente honra pai e mãe, né? Então, assim, eu não posso gastar, eu não posso ir na Disney, porque meu pai e minha mãe nunca foram. E eles não tiveram dinheiro para dar para os meus irmãos. Como é que eu vou? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, tudo isso, às vezes, cria uma escassez. Eu boto o dinheiro que eu ganho fora para não alcançar esses meus objetivos. E quando eu começo a fazer as pazes com dinheiro, eu começo a me transformar. Eu tenho terapeutas que são formados pelo Instituto RM de Terapias e às vezes elas não conseguem ganhar dinheiro. Elas me perguntam, mas o que eu faço? Eu não consigo ganhar dinheiro. E eu pergunto, você está olhando para o dinheiro de verdade ou você acha que você está montando um consultório de ONG? Mas é porque, sim, eu quero ajudar as pessoas. Não, isso é hipocrisia. Você quer ajudar, você vai lá num trabalho voluntário. Se você abrir um consultório, você tem que cobrar. Mas é que a minha avó benzia as crianças e não cobrava. Mas a tua avó fazia um outro trabalho. A tua avó não estudou, não teve que pagar uma faculdade, não teve que pagar um curso. Isso tudo é dinheiro. Dinheiro é uma via que anda, é uma estrada.
né? Eu sempre digo que se eu fosse boa em marketing, eu ia fazer um monte de dinheirinho de rodinha, andando numa via expressa, indo e voltando, caminhão de dinheiro, fusquinha, carrinho grande, carrinho pequeno, tudo em dinheiro. Porque essa via de ida e vinda É um fluxo de é energia. um fluxo de energia gigante, gente. Ah, gente, eu falei, ó, tá vendo, ó, esse podcast, todo mundo chega aqui apavorado que é 1 hora, e aí a hora que dá 1 hora que tá ficando bom. E eu queria primeiro agradecer, assim, imensamente tu ter vindo, muito, muito mesmo. Foi aquilo que eu falei, né, eu tenho uma admiração muito pessoal e especial pelo teu trabalho e pela tua figura, né, que é ao mesmo tempo que a Paçoquinha é uma mulher que chega e dá o recado quando tem que dar o recado. E aí, dona Rita, eu queria, pra gente encerrar, que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão ainda nessa coisa, né, de para onde eu vou, sabe quem eu sou, sabe que estão ainda sentindo assim que às vezes tá tão difícil que eu não sei por onde eu começo, sabe? Por onde a gente começa? Respira fundo, fecha teus olhos, relaxa, conversa com teu eu, conversa com Deus, conversa com quem você acredita. E diz assim, o que eu posso fazer, que caminho eu vou, para que lugar eu possa ir, que eu possa encontrar as minhas respostas. E não fica procurando, só joga essa pergunta para o universo. E o universo é o shopping da alegria. Ele te dá tudo o que tu quer. E ele vai te dar uma resposta. Ele vai botar no teu caminho uma amiga, uma pessoa que vai te mandar alguma coisa. Tu vai encontrar lá no supermercado um papelzinho que vai ter um endereço, que vai dizer, eu quero fazer isso. Tu vai encontrar resposta para essa tua pergunta. Mas pergunta, porque o universo é o shopping da alegria. Ele tem tudo. É só tu esticar a mãozinha e pegar. É que a gente não tem essa educação de pedir para o universo. Na Bíblia diz assim, pedis e obtereis. O universo é a grande Bíblia. Pede que ele te dá. É mais ou menos isso. Ai, gente. Ai, gente, então... Tô com o coração, assim, muito feliz. Já vamos marcar os nossos próximos outros podcasts, porque a gente tem muito para conversar. E eu queria te dizer que foi muito especial esse episódio, porque ele é acho que assim, ele é a pedra fundamental do que eu realmente quero construir, de trazer esses assuntos que às vezes são tão separados do nosso dia a dia, das nossas empresas, do lugar onde a gente trabalha, que eu acho que é tão sagrado, né? É tão sagrado quanto a nossa casa, é tão sagrado quanto aonde a gente vai orar, aonde a gente vai meditar. E eu busco por poder construir com as pessoas esses lugares de trabalho, né? Que eu chegue tão feliz no meu trabalho, porque eu trabalho num lugar onde eu sou acolhida e respeitada, e quando a gente fala de acolhido, não é de coitadinho, mas é de acolhimento, de eu faço parte, e que esses lugares se construam ao longo do tempo, né? Porque a gente chegue tão feliz no nosso trabalho quando a gente chega na nossa casa. Então, eu queria dizer que foi muito especial mesmo, porque foi o primeiro podcast que a gente, de fato, entrou nesse assunto tão profundamente, assim. E algo que eu acredito muito, e como eu sei da potência, da seriedade do teu trabalho, eu realmente acreditei que tu eras a pessoa certa pra gente entrar nessa temática. Eu agradeço, espero ter cumprido todos os requisitos que você trouxe. Realmente não é algo muito fácil de falar, mas quando a gente traz algo que a gente vivencia, eu não estou tirando isso de um livro ou de um rabisco. Eu estou falando do que realmente eu vivo, da nossa consciência, do nosso projeto, da nossa história de vida. E para quem me conhece, sabe que a minha história de vida é grande em função de tudo isso. E é isso, é a minha verdade. Não é a verdade sua, não é a verdade do mundo. É a minha verdade neste pequeno encontro que a gente teve hoje. E que se essa minha verdade facilitar a vida de alguém, eu vou ficar muito honrada. Com certeza vai. Então, gente, eu vou deixar... Já deixei ela no começo, mas vou deixar agora aqui de novo. O @ lá da Rita, da RM, todos os acessos aqui na descrição, né, do vídeo, para vocês encontrarem lá a casa, que é um lugar maravilhoso, gente, é um lugar muito lindo que vale a pena vocês conhecerem. E aí a gente fica por aqui hoje.
Lembrando também que o podcast vai estar lá no YouTube para quem gosta de assistir, que também tá no Spotify para quem é de ouvir. Então tem vários lugares aí para vocês encontrarem os episódios. Encaminhem para quem vocês lembrem, porque a gente sempre que tá ouvindo alguma coisa, a gente lembra de alguém, né? Sim. Então não economizem, que a gente tá falando aqui de escassez, né? Não economizem esse ato. Se vocês lembraram de alguém, ou de repente se vocês lembraram de vocês mesmos em algum lugar, salva isso para vocês escutarem de novo depois. Então, não economizem bondade, não economizem, né, amor, não economizem gestos. E converse com dinheiro. E, gente, ó, quero todo mundo, depois desse episódio, abraçando seu cartão de crédito, seus boletos, seus tudos. O Leandro fala, né? Quer andar pra frente, arrumem boletos. Porque isso faz vocês caminharem pra frente. E é isso, né? A gente tá aí exposto e à vontade pra caminhar. Então, gente, muito obrigada por esse episódio de hoje. E a gente se vê no próximo episódio.